História do 7º ano da Copelg, professora Elizabeth Zanon. Nós vamos ver sobre os povos africanos. Para falar em povo africano, em África, a gente tem que ver um pouquinho sobre o etnocentrismo, que pode ser considerado como uma visão redutora e empobrecedora da civilização, ou melhor, das civilizações africanas e também dessas suas culturas bem distintas. Ocorre uma hierarquização de valores e de modos de vida alheios, resultando em uma depreciação de determinada etnia, religião ou sociedade. Então, isso é etnocentrismo. No caso africano, no decorrer dos períodos moderno e contemporâneo, essa região sofreu com visões e interpretações etnocêntricas. E aí aqui tem duas imagens que vocês conseguem ver a diversidade cultural dentro da própria África, só que ela sofreu também com visões e com interpretações etnocêntricas. Vamos começar a falar então do reino Gana. Ele tinha a possibilidade de extração de gêneros naturais, em especial o ouro e o sal. E a principal fonte de recurso do Gana era conquistada através do comércio. Gana controlava parte significativa das rotas comerciais que ligavam a África subsaariana ao norte do continente, além do oeste e do leste africano. Ocupava também uma posição estrategicamente privilegiada na circulação de mercadorias naquele período. A economia, no entanto, ela não se restringia a esses produtos, sendo prática recorrente o comércio de escravos e produtos manufaturados, além da produção metalúrgica de armas de ferro. Então, além da extração do ouro e do sal, que era algo natural do espaço deles, eles viviam do comércio, e esse comércio poderia ser de produtos manufaturados, de armas de fogo e até mesmo de escravos. Mesmo com a influência islâmica, em uma das capitais de Gana, o reino conservou o culto politeísta tradicional nos arredores das cidades. E uma das curiosidades dessa religiosidade Gana é o voodoo. E aí aqui eu coloquei duas imagens para representá-lo. O reino Mali. Os poderes do rei, eles eram considerados quase divinos. Eram chamados de Mansa, esses reis, que eram responsáveis pela ligação entre os mundos humano e o mundo divino. Mesmo com a presença islâmica na região e a adoção dessa crença pelo rei, essa característica ela não desapareceu, o que culminou em um sincretismo, ou seja, o islamismo e a religiosidade Mali, elas meio que se fundiram, houve um sincretismo, as duas aconteciam na região. Aqui eu coloquei duas imagens que representam o Mansa, para vocês verem a riqueza, o poderio desses reis. Os Yorubás não se encontravam unificados sob o poder de um único estado, embora compartilhassem muitas semelhanças linguísticas e semelhanças culturais. Havia uma diversidade de pequenos reinos e cidades iorubás, aos quais detinham autonomia política. Segundo a tradição de Ilê Ifé, teria sido criada pela divindade suprema, que é o Olodumare, e era o ponto central da civilização iorubá. Os líderes e chefes das comunidades locais atribuíam seu poder e influência à descendência dos primeiros habitantes de Ilê Ifé. Então, essa era a crença iorubá. Já no Reino Congo, possuía um ativo intercâmbio a partir de rotas comerciais consolidadas. Sua capital, Banza-Congo, ou Mbanza-Congo, era uma grande cidade, amplamente povoada, que chegou a ter 100 mil pessoas no final do século XIV. E aqui eu coloquei algumas imagens desse reino Congo, para vocês terem uma noção de como funcionava. A primeira imagem, a gente já vê a interferência dos europeus, a segunda imagem é de um líder do Congo, e a terceira imagem, a gente consegue ver o mapa da região africana onde Congo estava e também uma estatueta de ouro. Os monomotapas, eles adivinham das alianças dos graus de parentesco com outros chefes de regiões vizinhas
que também poderia acontecer pelo casamento, essas alianças. Então, eram grupos que acabavam sendo montados através dos graus de parentesco e também pelo casamento. Aqui é uma região dos monomotapas e eles tinham uma arquitetura bem organizada, onde eles criavam essas muralhas. Aqui o mapa monomotapa e as trilhas por onde eles passavam. Os Roswi, a criação de gado desempenhava 2 papéis muito importantes. Um desses papéis é que a produção de gado ela era importante na dieta alimentar, além de auxiliar na fertilização agrícola por meio de seus excrementos como adubo. E também na questão social, porque ter boi, ter vaca, era um critério de poder, dava prestígio social. Quem tinha muito gado também estaria numa classe social mais avançada, mais desejada. Eles acreditavam nos poderes mágicos do monarca, o qual seria capaz de realizar ações sobrenaturais, detendo um poder único em sua conexão com a divindade Mawari. Entre os poderes atribuídos ao monarca, pode-se apontar sua capacidade de controle de forças naturais e sua possibilidade de ataque mortal a quaisquer adversários. Então, o monarca ele tinha todos esses poderes. Ele poderia atacar e matar a qualquer um, porque esses seus poderes, segundo eles, era a atribuição divina. A África de muitas Áfricas. O continente africano ele é muito grande. Hoje, atualmente, são mais de 50 países. Então, na época dos reinos africanos, ele era bem mais fragmentado. Então, muitos iorubás, eles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. As suas crenças e práticas culturais se disseminaram no Brasil e marcaram a cultura do país, dando origem, inclusive, a religiões afro-brasileiras, como o candomblé. Então, a África tem muitas Áfricas, inclusive aqui dentro do Brasil. Entre os exemplos de heranças culturais africanas na Constituição Social e Cultural brasileira, podemos aqui destacar a grande influência de termos de origem banta e iorubá também na nossa língua portuguesa, a presença de instrumentos de origem banta, como os de percussão, e gêneros musicais amplamente difundidos, como é o samba. A popularização de gêneros alimentícios consumidos historicamente no continente africano, a integração de elementos religiosos iorubás, alguns símbolos e alguns princípios cristãos também. Então, agora eu quero que você responda a atividade do capítulo 6, da atividade complementar, e depois faça a correção por essa videoaula. Então, pega ali sua atividade complementar, capítulo 6, responda a atividade e depois assista novamente essa videoaula que você estará fazendo a correção da atividade.